Projeção. A gente está trabalhando uma série sobre relacionamento e a ideia era ter 3 mensagens e uma última ser um tempo de dividir homens e mulheres. A gente tem um tempo de conversa, né? Mais específico. Só que realmente está sendo difícil. A gente está tendo muitas coisas na igreja, muitos eventos, é difícil, né? E então a gente ainda está vendo como que vai funcionar. E a ideia era o quê? No último culto que a gente teve antes do stage, a gente teve stage então há 2 semanas atrás, né? O último culto antes do stage a gente ministrou sobre o dom dos solteiros aí, né? O dom da solteirice. Se você não acompanhou, se você é solteiro, vai lá no canal do YouTube, escuta essa mensagem, é para você. Hoje a gente vai falar sobre namoro, o tempo do namoro, e se encaixa também com galera solteira, não tem problema. E na outra semana a gente vai falar sobre casamento, mas também na perspectiva de quem também está solteiro, buscando casar, propósito do casamento. Então a ideia é ser essa série onde a gente trabalha esses 3 momentos, né? Mas a gente ainda vai falar quando que vai acontecer. Vamos lá então? Seguinte, a gente vai falar sobre coisas do coração e o tempo, né? O tema da mensagem de hoje é um namoro que agrada a Deus. Um namoro que agrada a Deus. Olha só a projeção. Foi a galera que lá atrás que fez. Se eu tivesse com tipo um slide assim, eu vou passando assim, ficaria legal também, mas tudo bem. Vamos continuar, a gente vai falar sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 a 8. Abre aí comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 a 8, a gente vai ler e depois a gente vai fazer uma oração e vai ser muito, muito especial. Um namoro que agrada a Deus. Vamos lá. A Bíblia diz assim. Nossa, essa Bíblia é pequena, acho que eu tô ficando velho para ler, mas tudo bem. Eu vou aqui mesmo, daí, sei lá, vamos ver, senão eu vou no slide, mas no PowerPoint, tudo bem. Fala assim, versículo 1, quanto ao mais, irmãos, já instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedindo, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Amém, Jesus. Essa é a tua palavra. Nós queremos que ela nunca volta vazia. Nós oramos agora para que a tua palavra possa fluir sobre nós, tocar a vida de cada um aqui, cada jovem. Especificamente, Deus, pensando na ministração de hoje, no tema que é namoro. Oro para que a tua presença possa tocar os nossos corações, que cada um seja realmente alcançado por essa mensagem, tocado pela tua palavra, porque nós queremos que ela nunca volta vazia. Abençoa esse tempo que nós vamos ter agora, assim como o Senhor já tem falado conosco ao longo de todo este culto. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos lá. Bom, o tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre namoro, e como a gente leu agora, a gente não encontra a palavra namoro nesses versículos, e você não vai encontrar a palavra namoro em nenhuma parte do Novo Testamento ou Antigo Testamento. Então, assim, eu começo falando isso porque a ideia de namoro, você sabe disso, ou talvez é a primeira vez que você está ouvindo na sua vida, mas você sabe que namoro é uma coisa muito recente em termos históricos, né? Antigamente o pessoal namorava muito mais, casava, perdão, muito mais rápido, e principalmente nos tempos de Jesus tinham inclusive casamentos arranjados. Mas é muito legal porque especificamente nesses versículos que a gente leu aqui, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo está falando a respeito de uma vida que agrada a Deus, de uma vida, né, que vai de encontro com a vontade do Pai para as nossas vidas. E Paulo está exortando a igreja para viver isso, depois ele vai falar inclusive sobre segunda vinda, outros temas ali da carta, mas especificamente ele vai tratar exatamente sobre esse tipo de vida que realmente agrada o coração de Deus, que nós somos chamados a viver.
e entendo esse entendimento de que uma vida que agrada a Deus, né, um cristão que busca agradar a Deus, ele vai entender automaticamente que o seu namoro também precisa agradar ao Senhor. Que o seu tempo de relacionamento nessa estação da nossa vida, que é uma estação de transição até o casamento, a aliança, também deve ser um momento onde você busca agradar a Deus de todo o coração, continuar vivendo a sua vontade, amando a Ele, conhecendo a Ele, vivendo para glorificar o seu nome, porque esse é o chamado de todo cristão, né? Então a gente vai trazer especificamente sobre essa temática, de que o namoro, ele precisa ser um tempo na vida, na sua vida, para você que está namorando, para você que também está orando por esse tempo de namoro. Essa estação que você está passando precisa ser uma estação, e precisa ser uma estação, não pode ser para sempre também. Precisa ser uma estação onde você busca agradar e conhecer o coração de Jesus, né? Busca conhecer o coração de Jesus. E é engraçado porque quando a gente fala em namoro, pensando até no quando eu namorei, né, alguns anos atrás, o namoro ele é como se fosse um laboratório de sentimentos, né? Você vive, não sei de onde eu tirei isso muito bem. Você sente muitas coisas enquanto você está passando pelo tempo do namoro. São muitas emoções, são muitos sentimentos e tem muitas visões, inclusive distorcidas. Eu sei que é clichê dizer isso, mas a gente vai acabar tocando em perspectivas, inclusive de como o mundo enxerga o namoro, né? Porque o namoro ele está presente na nossa cultura. E é uma coisa que a igreja vive e é uma coisa que o mundo também vive. Mas quando a gente fala sobre essa estação específica da vida, que é o namoro, né, as pessoas do mundo, na verdade, que sempre vão se perguntar, ou vão olhar para o namoro como um momento onde você talvez está encontrando uma pessoa, até talvez está pensando em casar, mas sempre tem a ver com achar alguém que talvez me faz mais feliz, achar alguém que vai me satisfazer, achar alguém que me faz realmente ser amado, né? Eu me sinto amado, ou eu vivo uma química legal ali com a pessoa, enfim, como eu falei antes, eu tenho um sentimento que brota em mim, enfim, ou supre as minhas necessidades, eu estou encontrando uma pessoa que consegue estar comigo e supre aquilo que, até a minha identidade, né? Toda essa ideia de necessidades que nós temos, mas o que a gente vai falar é que assim como, e mais uma vez olhando para essa perspectiva de que o namoro não é nenhuma coisa que acontecia na época de Jesus, nos tempos bíblicos, né? E é uma realidade para nós hoje, mas a pessoa que passa pela estação do namoro, se você está namorando, ou se você está caminhando para um relacionamento, buscando um relacionamento, você precisa entender que o namoro, ele não é a estação simplesmente para responder todas essas perguntas. Se você está sendo feliz, né? Ou buscar alguém que vai te amar, que vai simplesmente, né, enfim, as suas necessidades vão ser supridas, não. O namoro, de acordo com o Evangelho, de acordo com a Bíblia, de acordo com o próprio Jesus, precisa vir de encontro com essa vida que agrada a Deus. E as perguntas que a gente vai fazer ao longo dessa mensagem é exatamente essas, né? Essa pessoa que você está se encontrando é uma pessoa que é essa relação que você se encontra ou que você está buscando conhecer, né? É uma relação que te aproxima mais de Cristo, que está te fazendo crescer em santidade, que te leva para um lugar de maturidade, que de alguma forma te estica para estar mais perto de Jesus. Ou você vê essa pessoa como, tipo, em termos futuros, numa aliança com ela, né? Porque você não vai namorar simplesmente por namorar, para gastar tempo com ela. Ou será que você, com essa pessoa que você já está, você tem agradado, honrado a Deus, né? Com seus afetos, até mesmo com o seu corpo, né? A santidade, com as suas atitudes. Tudo isso é importante porque o namoro não é simplesmente para preencher um vazio do nosso coração de estar com alguém, o que muitas vezes a nossa cultura nos empurra, essa ideia de você estar com alguém exatamente por causa desse sentimento de estar sozinho. Não, namoro não é sobre isso. O namoro é uma fase de transição, esse vai ser meio que o tema da mensagem hoje, uma fase de transição na vida, onde você está caminhando no início de uma aliança que não foi propriamente ainda, porque a aliança do casamento é algo que acontece posteriormente, mas você está nesse início, né, e você vai então crescer também em graça, em conhecimento de Deus. Essa pessoa deve te levar para esse lugar. Então a gente vai falar exatamente sobre isso nessa noite. E eu queria responder algumas perguntas nessa mensagem,
através desse texto que a gente leu agora. E algumas perguntas que eu coloquei aqui, a gente vai responder ao longo. Eu coloquei uns 4 ou 5 tópicos, assim, a gente vai conversando e a ideia é ser uma mensagem um pouco mais prática, talvez fazer a gente pensar um pouco. Aqueles que já estão casados, talvez pensar no tempo de namoro que você também viveu, né? E talvez fazer você refletir, inclusive, naquilo que você está vivendo, para aqueles que estão namorando também, e para aqueles que ainda vão namorar também pensarem nisso. Mas as perguntas são essas, né? Para que serve o namoro? Qual que é o objetivo principal? E que tipo de namoro agrada o coração de Deus? E olhando para esse texto que a gente leu agora, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 a 8, primeira coisa que a gente já poderia dizer aqui, que é o que o namoro, ele precisa, e dentro desse mesmo ponto, tá? O namoro que agrada a Deus é um namoro que começa com um propósito maior. E ele progride nesse mesmo propósito maior. Então ele começa nesse propósito maior e ele progride também nesse propósito maior. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala aqui nesse texto. Mais uma vez, esse texto específico não está tratando sobre namoro, mas ele está falando sobre uma vida que agrada o coração de Deus. Logo no versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo ele fala assim, vamos ler mais uma vez, fala assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo, crescendo. Agora lhes pedimos e exortamos o Senhor para que vocês possam crescer nisso cada vez mais. Então Paulo começa dizendo que essa vida que agrada a Deus, né, é o propósito da nossa existência. Vocês sabem disso. Independente se a pessoa é cristã ou não, se ela conhece ou não a Deus, a gente foi criado para agradar o coração de Deus. Esse é o propósito real do porquê nós estamos aqui, do porquê nós existimos, do porquê nós vivemos. O propósito maior de todos nós é exatamente esse: conhecer e agradar o coração de Deus. E não só isso, Paulo vai fazer referência a uma progressão, a um crescimento, a um lugar que não é estático, não está estagnado. Você precisa continuar crescendo em conhecer e agradar o coração de Deus. Essa é a vida. Esse é o propósito da sua existência. E se esse é o propósito da nossa vida, né, agradar a Deus, eu creio que o propósito do namoro também vai ser esse. O propósito do namoro, mais uma vez, como a gente falou no início, não é só sobre felicidade. Sim, você tem que ser feliz namorando. Se você não estiver feliz, infeliz, você não pode ficar, né? Você não gosta da menina que você está namorando. Os caras aí, ou das meninas, das irmãs também. Você não pode namorar se você não está feliz. Mas esse não é o propósito, o último propósito do namoro. O namoro não é simplesmente sobre romance, sobre uma paixão passageira que você vive sim no início, mas que logo passa. O namoro também não é simplesmente sobre compatibilidade, mas é sobre agradar a Deus. Isso muda completamente a nossa perspectiva, né? Porque daí a gente não fica simplesmente procurando qual que é a pessoa certa. A gente não fica simplesmente tentando quem que faz mais sentido eu estar, mas sim, qual é a pessoa que vai me ajudar a crescer cada vez mais em Jesus. Sim, eu até dou um parênteses aqui. Eu creio que essa progressão, e a gente agrada a Deus sendo uma pessoa esforçada, falando para os homens e para as mulheres aqui, né, para as meninas e para os meninos aqui, sendo uma pessoa que é responsável, uma pessoa que se prepara na vida, né, você precisa ser responsável com relação ao seu futuro. Agora falando mais para os homens aqui, eu sei que a gente vai ter um tempo, eu espero, com os homens, onde a gente vai conversar também de maneira mais prática sobre pontos que são práticos na vida do homem e da mulher também, mas a gente precisa sim pensar em termos de responsabilidade. Essa pessoa que eu estou me envolvendo, ela é uma pessoa trabalhadora, ela é uma pessoa responsável, ela é uma pessoa que se esforça, você vê ela crescendo, você vê ela, né, buscando sempre melhorar em áreas, falando naturalmente dizendo, né, uma pessoa que não está parada no tempo, você percebe que ela é uma boa, como diz a palavra, uma boa mordoma. Bom mordomo, né? Não sei se existe essa palavra, mas uma pessoa que tem uma boa mordomia com relação àquilo que Deus deu para ela, os dons que ela tem. Cada um tem diferentes dons. Uns aqui trabalham na área da saúde, enfim, outros exatas, sei lá. E eu não sei qual é a sua área de trabalho, o seu campo missionário. O que eu sei é que no campo que Deus te colocou, você precisa sim agradar a Deus também.
Você precisa dar o seu melhor. Você precisa se esforçar, você precisa, né, buscar isso tanto para os homens quanto para as mulheres. A gente precisa de pessoas que realmente glorificam a Jesus no trabalho. Isso é um ponto importante, sim, para namorar. Você precisa pensar na pessoa que você vai se envolver a longo prazo. Você não vai casar com uma pessoa que é uma irresponsável, que você vai ficar, talvez, enfim, até no tempo de vida estando diferente do que a pessoa. Isso é um ponto importante. Mas, mesmo tendo todas essas coisas que a gente precisa sim olhar, essas coisas são secundárias. Se você encontrar um homem ou uma mulher que tem todas essas qualidades, mas não busca agradar o coração de Deus, de nada vale. De nada vai valer. Essa pessoa, na verdade, vai ser uma pedra de tropeço no seu relacionamento com Jesus, porque no final, o objetivo da nossa vida não é simplesmente conquistar, melhorar de vida, como a gente sempre ministra aqui, né, enfim, sempre crescer profissionalmente. Essas coisas são boas, mas são secundárias. E é por isso que, mais do que progredir em termos de felicidade, compatibilidade, como a gente falou aqui, sonhos naturais, dinheiro, coisas que são importantes sim, mas são, mais uma vez, secundárias. Se a pessoa que você está buscando, está conversando, está olhando, né, tem, talvez, trocado olhares, aí, enfim, conversado mais um pouco, se essa pessoa, você já percebe que ela não busca agradar o coração de Deus, essa pessoa não é para você. E talvez seja você essa pessoa, né? Se você não está buscando, em primeiro lugar na sua vida, buscar o coração de Jesus, que é o propósito maior da nossa existência, talvez você ainda não se converteu de verdade. Talvez você ainda é só um cristão nominal. Porque como o apóstolo Paulo está falando aqui para nós, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o propósito, o fim da nossa vida é agradar a Deus e crescer nisso. Crescer nessa realidade. A pessoa que você vai se envolver, ou que você está se envolvendo, precisa, sim, mais uma vez, ser responsável em várias áreas naturais da vida. Ela precisa também estar de acordo com o seu gosto pessoal também, aparência, enfim, coisa do tipo. Não é errado você procurar isso também. Mas o principal, essa pessoa, ela agrada o coração de Jesus. Ela ama Jesus. Ela busca Ele. Qual que é o propósito maior? E, gente, quando eu falo isso, não é subjetivo falar sobre isso. É uma vez que você senta para tomar um café com uma pessoa e as palavras dessa pessoa vão revelar aonde está o coração dela. Se você saiu com essa pessoa 1, 2 vezes, 3 vezes, e ela em nenhum momento talvez citou o que Deus está falando com ela, sonhos até sonhos naturais, tem que ter, mais uma vez, mas também sonhos daquilo que Deus tem falado com ela, talvez ela precise de uma experiência ainda com Jesus. E eu acho que esse é um dos pontos importantes. Então, primeiro, um namoro que agrada o coração de Deus é esse namoro que primeiro conhece a Deus e que busca cada vez mais agradar o seu coração. Segundo, um namoro que agrada o coração de Deus é um namoro que caminha em santidade. Estão comigo aí, pessoal? Se tiver alguma dúvida, levanta a mão. Tô brincando. O namoro cristão, ele é um namoro que caminha em santidade. Vamos lá, versículo 3 ao versículo 5, aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 4. A Bíblia fala assim, versículo 3 ao versículo 5. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se de toda a imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa e não dominado pelas paixões e desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Depois Paulo continua, inclusive, a falar sobre esse mesmo tema. Mas Paulo vai falar diretamente sobre santidade. Uma vida que agrada a Deus é uma vida que busca caminhar em santidade. E por isso, um namoro que agrada o coração de Deus é um namoro que também busca santidade. Que caminha em santidade, que deseja santidade, né? E assim, agora assim, pensa comigo, né? No mundo
É super comum as pessoas que não têm Jesus, que não conhecem a Deus, no namoro, viverem um relacionamento sexual, se envolverem, não só emocionalmente, mas, como eu falei, sexualmente dizendo, eles vivem muitas coisas que é só para o tempo do casamento. E nós que somos da igreja, né? Nós que somos cristãos, a gente sabe que é pecado, a gente sabe que é errado, a gente sabe, né? Acho que todo mundo aqui, se você é novo, talvez não conhece a Jesus, está chegando aqui pela primeira vez, a Bíblia nos ensina que o relacionamento sexual ele é para o momento da aliança, o momento do casamento. Mas acho que para a maioria aqui, todo mundo sabe que santidade envolve se abster de relacionamento sexual. Mas eu quero responder essa pergunta: por que isso? Fiquei pensando, né? Porque, por que, e quando Paulo fala sobre moralidade sexual, já está colocado implicitamente no texto também relacionamento sexual fora do casamento. Mas por que Deus criou essa regra? Né? Seria simplesmente uma maneira de Deus estragar a nossa diversão? Sexo é diversão, né, no caso. Seria só uma maneira de Deus estragar a nossa felicidade? Poxa, por que todo mundo que está no mundo pode ver um monte de coisa maravilhosa? E, pô, eu que sou cristão, poxa, que vida chata. Enfim, a diversão da vida adulta. Mas a gente precisa olhar para a Bíblia, porque eu creio que tem muitas respostas muito práticas para a nossa forma de enxergar, inclusive, o relacionamento sexual. Eu queria já começar dizendo que a Bíblia não apresenta a santidade para o solteiro / namorado simplesmente como uma regra arbitrária, né, ou uma tentativa de simplesmente impedir de você de ser feliz. Essa não é a proposta bíblica, essa não é o que Jesus mesmo ensinou e o apóstolo Paulo, enfim, os discípulos, né, os apóstolos. Pelo contrário, na verdade, que a Bíblia, quando ela fala, ela condena a prática da imoralidade sexual ou do relacionamento sexual fora do casamento, ela condena essa prática por quê? Porque ela deseja proteger algo que a Bíblia considera extremamente valioso. O sexo para Deus é importante, e não é um tabu falar isso. O sexo para Deus é algo importante que foi feito pelo próprio Deus, e que Ele mesmo colocou, Ele estabeleceu para que o homem e a mulher vivessem. Mas o sexo na Bíblia, na perspectiva bíblica, não é apenas sobre uma experiência física entre um homem e uma mulher, mas é uma expressão da aliança que Deus faz entre o homem e a mulher. Quando Jesus, ele cita em Mateus capítulo 19, versículo 5, ele faz referência ao Gênesis, ele fala, né? Os dois serão uma só carne, né? O homem deixará o seu pai e sua mãe, enfim, se unirá à sua esposa, eles serão só uma carne. A ideia ali é, sim, de maneira implícita, o ato sexual como consumação final dessa união. E é por isso que a Bíblia, ela não cria simplesmente essa ideia de uma união física, mas quando a Bíblia fala sobre aliança, ela sempre coloca o sexo unido a várias outras áreas da pessoa. Pensa só nisso. Quando a gente fala de intimidades, a nudez é uma das nossas intimidades que você vive no casamento. A pessoa com quem você se casa te vê por completo. Estou falando de nudez, de maneira, né, os piores podres da pessoa você vê, assim. Coisas boas, mas também a pessoa indo no banheiro, você vê ela no banheiro também. Coitada da minha esposa, mas tudo bem. Só que a intimidade, a vulnerabilidade que é a nudez, é uma das áreas de intimidade da pessoa que você vê. Mas tem várias outras intimidades que são tão importantes quanto a nudez, quanto o relacionamento sexual, que você também vive no casamento. Então, a intimidade emocional é uma das áreas que você tem no casamento, dentro da aliança. A intimidade espiritual. Todas essas áreas é uma coisa só. Quando a Bíblia fala, então, que o casamento, que o ato sexual deve estar num lugar de aliança, debaixo dessa consumação, que é a aliança, a Bíblia está dizendo o quê? Que na aliança do casamento você vai experimentar intimidade sexual, mas você vai experimentar intimidade emocional, intimidade de afetos, intimidade espiritual, como a gente falou, tudo isso vem junto. Se você só tem uma das coisas, fica completamente desbalanceado e no final vai dar ruim.
que é o que acontece no mundo. Pessoas que vivem o sexo fora do casamento, você e eu, nós sabemos que a maioria das marcas emocionais que as pessoas têm no mundo é exatamente por causa disso. Viverem o sexo fora do tempo, ou se envolverem emocionalmente com uma pessoa que ela não tem aliança. Então a pessoa nunca se revela realmente, ela sempre tenta. Às vezes eu ministro, falo bastante isso. Em outras palavras, eu já falei sobre isso, né? Como a gente muitas vezes tem essas capas para as pessoas, para a gente poder ser aceito. Então, o cara chega na balada, ele paga de bonzão, ou a menina também faz isso, e daí ela dorme com a pessoa, mas ela não revela as intimidades dela. Porque ela é completamente insegura, ela não sabe se a pessoa que ela está se relacionando, que ela está tendo intimidade sexual, realmente ama ela. Então não existe vulnerabilidade de verdade, existe só intimidade sexual. Faltam outras áreas. E é por isso que daí o estrago está colocado. Tantas pessoas se machucam em tantas coisas exatamente por causa disso. Porque a aliança do casamento protege o homem e protege a mulher. Então, no namoro, existe sim afeto, existe amizade, existe um conhecimento mútuo e no namoro os dois ali estão num processo de discernimento se é ou não é a pessoa com quem eles vão ficar pelo resto da vida, mas não existe aliança completa ainda. E por isso não é o momento de acontecer o relacionamento sexual. Né? As duas pessoas, o homem e a mulher, ainda não se tornaram uma só carne e ainda não existe o compromisso de uma união realmente verdadeira. Além disso, até coloquei aqui, a santidade de Deus e o seu chamado à santidade nos protege de viver uma vida onde o amor não é reduzido simplesmente a desejos naturais e carnais. O fato do sexo estar dentro da aliança protege o homem e a mulher de tratar o sexo de maneira banal, utilitarista, onde você olha a mulher ou o homem de maneira objetificando ela. Você está com a pessoa não porque você ama ela, mas porque você quer usar ela. É exatamente isso que o mundo vive. Não, o sexo para a Bíblia precisa ser acompanhado desse tipo de amor que serve, se entrega, se doa e glorifica a Deus, vivendo todas essas qualidades, que são qualidades inclusive de Jesus. E que nós, no casamento, todos nós somos chamados a viver. E é por isso que a santidade do namoro não existe para diminuir o amor, não existe para te privar de viver uma vida feliz, mas é mais para preservar e nos direcionar a conhecer o propósito do coração de Deus para cada um de nós. Isso é muito lindo. E é por isso que a santidade é tão importante. No seu namoro, entenda isso, aqueles que estão namorando. A pessoa que Deus te deu para cuidar ali nesse momento, talvez você está se preparando para casar, você é chamado a cuidar dela. Mas nesse momento, principalmente você é chamado a discernir, a conhecer, a levar ela cada vez mais para Jesus. Porque ela no final ainda não é sua, falando para os homens e para as meninas também. Né? A pessoa que você está caminhando ainda também não é o seu esposo. E é muito legal porque nesse mesmo texto, Paulo fala sobre o conhecer a Deus também, né? Ele vai falar logo depois, aqui no versículo 5, finalzinho do versículo 5, antes do versículo 6, ele fala que todas essas práticas de pessoas que são dominadas pelas paixões desenfreadas, enfim, fala sobre os pagãos, que eles desconhecem a Deus. Paulo está colocando de maneira implícita que o cristão, ele não vive essas coisas por quê? Porque ele conhece a Deus. Porque ele ama Jesus. Porque o seu alvo de vida não são as coisas naturais, não são as coisas carnais, não são as coisas que movem o seu coração. E por isso que a imoralidade, toda a perversidade que as pessoas que não têm Jesus, elas vivem, né? Nós não vivemos por quê? Não é porque o nosso coração não é mau, não. Mas é porque, como diz o finalzinho aqui do texto, né, do versículo 8, Deus nos deu o Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos empurra para a santidade de Deus, nos leva de volta para o seu coração e nos ensina novamente que o namoro, que sendo solteiro a gente não é chamado a viver todas essas práticas que o mundo vive, que no namoro a gente também não é chamado
a viver o sexo de acordo com o mundo, e no casamento também. O sexo no casamento também não é igual o sexo que o mundo sem Deus também vive. Então, vamos lá. Vamos para o terceiro ponto. O primeiro ponto a gente falou sobre um coração que agrada a Deus e continua a agradar o seu coração, né? Um namoro que vive isso. Segundo, um namoro cristão, um namoro que agrada a Deus é um namoro que vive a santidade. Terceiro agora, um namoro que agrada a Deus é um namoro que não é guiado pela carência. Não é guiado pela carência. Tá todo mundo bem quieto hoje, né? Bem assim, bem tenso e tal. Que eu falei sobre... Você fala a palavra sexo, todo mundo fica assim, né? Imagina se eu pregasse uma palavra dessa no domingo. Imagina só. Os velhinhos iam ficar assim, né? Vamos lá. Os velhinhos, né? Isso é amor, mas vamos lá. Um namoro que agrada a Deus. Vamos lá, pessoal. Vocês precisam ficar mais animados, felizes, todo mundo bem, tá tudo certo. É um tema legal. Vamos lá. Um namoro que agrada a Deus não é guiado pela carência. A gente vai ler o versículo 4 e versículo 5. Fala assim o texto, versículo 4 e versículo 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos enfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Eu sei que a gente já leu esse texto, mas eu queria dar uma referência à expressão que Paulo usa aqui sobre ser dominado pelas paixões. Ele fala no versículo 5 como os pagãos que desconhecem a Deus, mas ele fala sobre controle, um controle do seu próprio corpo, o domínio próprio, que a Bíblia diz que também é fruto do Espírito. Eu diria assim, como a gente já falou ao longo da mensagem, talvez no mundo, uma das maiores razões das pessoas viverem a imoralidade sexual, uma vida desenfreada nos seus desejos, talvez a maior razão das pessoas viverem essas coisas e depois passarem por tantas dificuldades é exatamente a carência emocional. É ou não é verdade? Quantas meninas, eu até coloquei aqui, e homens também, se envolvem, se entregam emocionalmente, fisicamente falando, sexualmente falando, porque estão vazias nos seus corações, não sabem quem são, e elas estão procurando em rapazes, e também os caras também procurando nas meninas, ou mesmo na bebida, enfim, tantas coisas, procurando somente aquilo que Deus pode dar. Elas procuram então segurança, procuram identidade, procuram aceitação, procuram valor. Uma coisa que, e vocês sabem disso, mas eu quero te lembrar, o namoro nunca vai te proporcionar isso. Assim como o casamento também não vai te proporcionar uma identidade, uma aceitação, segurança. O casamento também não dá isso, o namoro não dá isso. A única pessoa que nos dá isso, quem que é? É Jesus. O único que pode realmente sustentar a nossa vida não é o nosso futuro namorado, namorada, um futuro casamento que é abençoado por Deus, uma pessoa que a gente vai sonhar muitas coisas. Mais uma vez, todos esses pontos são importantes, mas a gente não tem aceitação, identidade, valor em encontrar uma pessoa. Inclusive, esse foi o tema quando a gente ministrou sobre o tempo da solteirice, de estar satisfeito em Jesus, mesmo no momento que a gente não encontrou ainda a pessoa que Deus tem para nós. E por isso que, antes da gente procurar qualquer relacionamento, eu preciso te lembrar. Antes de procurar qualquer relacionamento, você precisa se lembrar que você pertence a Jesus. Que o seu valor não está em encontrar uma outra pessoa. Que a sua identidade não está em encontrar outra pessoa. E daí, eu acabei de falar que no mundo é uma realidade, porque fica muito mais exposto. A procura pelo sexo fácil, pelas festas, é muito mais fácil, então fica muito mais explícito que as pessoas sem Deus estão buscando essas coisas. Mas eu preciso te lembrar que a gente também é assim. A gente também é assim. A nossa luta por identidade em Jesus, ela é constante. Todos nós vivemos isso todos os dias. E você também vai viver, então não fique também na sua torre de marfim seguro, dizendo, já está tudo certo comigo. Não. Quando você for procurar alguém,
Lembre-se disso. Lembre-se a razão. Lembre-se o porquê. Lembre-se a maneira, inclusive, que você está se envolvendo, porque é fácil. Daí depois a gente vai, inclusive, aconselhar depois para casar, coisa do tipo, você percebe na conversa que aqueles jovens, né, que às vezes a gente conversa e já percebe automaticamente, não, existe uma falta muito grande ali. A pessoa, ela ainda não depende de Jesus. Eu sei que esse mais uma vez, é um processo da gente entender que estamos satisfeitos nele, mas perceba isso. No namoro, o namoro nunca vai nos satisfazer, nunca vai ser aquilo que nos dá identidade. A gente precisa de Jesus como aquele que nos sustenta. Quarto ponto, né? São 5 que eu quero dizer colocar nessa noite. Um namoro que agrada a Deus é um namoro que entende essa expressão de amor ao próximo, de serviço, né? De amor e de serviço. Paulo vai falar no versículo 6 isso aqui. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem se aproveite. Mais uma vez, Paulo não está falando especificamente sobre namoro, a gente está aplicando aqui. Paulo está falando sobre uma relação de irmãos e irmãs ali, né, o corpo de Cristo. Mas, e não é estranho a gente usar esse texto, mas Paulo está falando especificamente sobre a maneira que a gente trata as pessoas. E no namoro também é um tempo de entender isso. Sim, a maior expressão de entrega, de vulnerabilidade, de serviço é no tempo do casamento. O casamento é esse momento, mas o namoro, os indícios também começam, né? A gente entender que a gente é chamado a servir, a amar, a se entregar, né? A realmente viver nesse lugar do mesmo amor de Jesus. Quando você então for conversar com uma pessoa, seja você menina ou os homens aqui também, vá para um relacionamento pensando exatamente nesse ponto. Como que eu vou conseguir servir essa pessoa? Como eu vou me entregar? Como eu vou também ajudar, né? E até mesmo nessa intenção, nessa ideia de serviço, né? Para aqueles, eu até coloquei aqui, se você está conversando com uma menina, com um menino, com alguém, você tem esse desejo de servir, de se entregar, qual é a razão de você já começar o início de uma aliança, de um relacionamento, né? Porque a gente é chamado, pensa nisso, o verdadeiro amor, que é o amor de Jesus, que é o amor ágape, que é o amor mais sacrificial que existe, é um amor que não usa. É um amor que não abusa, é um amor que realmente se entrega e que nós também somos chamados a viver. A gente é chamado a viver. E acho que daí outro ponto, antes de eu entrar no quinto aqui, dentro desse quarto ponto de serviço e amor, um dos maiores problemas que eu vejo, e eu falo de juventude brasileira, eu não vou colocar só a nossa igreja aqui, mas no geral, é de como porque a gente sabe que é pecado às vezes, né, fazer algumas coisas no namoro. É muito fácil para os caras e para as meninas também, tá? Não é só homem que faz isso. A gente ficar de conversinha demais. Então a gente finge que ama, finge que serve, finge que conhece, está assumindo algumas posturas que não são totais. Eu não sei se eu estou conseguindo ser bem claro no que eu estou falando. Eu estou falando do cara e da menina também, que atira demais, mas não dá o headshot, entendeu? Que é o que eu posso dizer. E não vai para um serviço real. A realidade é o cara tá servindo um monte de menina ali ao mesmo tempo e não está se entregando de verdade para uma única pessoa. Isso vale para homens e para mulheres. Se você for servir e amar uma pessoa e já começar pensando até no namoro, seja intencional e permaneça com uma só. Eu fui muito claro? Porque o ponto do quarto ponto, a ideia do quarto ponto é o quê? A gente é chamado a servir, a gente é chamado a amar, e uma vida de amor, de serviço, agrada a Deus, sim? E a gente está falando sobre esse tempo do namoro. O tempo do namoro, você também não está casado com uma pessoa, mas você também está se encontrando exclusivamente com ela. Ou você está conversando com uma pessoa com a intenção de namorar. Faça isso só com essa pessoa. Não brinque com as emoções de
irmãos na fé, irmãs na fé. Sabe que você pode machucar muito uma menina ou outros homens também, né? A gente, porque eu acho que a gente está tão acostumado com essa parada de conversar e de meio que flertar no meio gospel, assim, meio cristão, e a gente não percebe como isso também machuca muito. E eu acho que é algo que a gente precisa assim, se atentar como corpo de Cristo, servir e amar também aos olhos de Jesus, e a gente cuidar também do coração das pessoas que a gente conversa. Tem algumas conversas que você não pode ter se você não é namorado ou namorada. Tem alguns emojis que você não pode mandar. Algumas reações que você não pode ter. Você não pode ter. E tem fotos também que você não pode mandar em nenhum momento, né? Você tá entendendo o que eu tô falando? Vou partir para o quinto ponto. Eu quero chamar já os músicos para virem aqui. Quinto e último ponto. Um namoro que agrada a Deus. Um namoro que agrada a Deus é um namoro que se prepara para uma aliança. É um namoro que se prepara para uma aliança. Versículo 7 a versículo 8 fala assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas está rejeitando a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Olha o que Paulo fala aqui, gente. Vamos aplicar para a aliança. Volto a dizer, esse texto não é especificamente sobre relacionamento ou sobre namoro. Sei que o pessoal é bonito, mas olha para mim aqui, ó. Esse texto não é sobre relacionamento, mas Paulo está falando sobre. Olha, interessante. Paulo vai dizer que aqueles que. Paulo fala assim, né? Porque Deus nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, quem rejeita a santidade de Deus, está rejeitando o próprio Deus, está rejeitando a aliança de Deus. Quem vive a prática da imoralidade, quem vive uma vida de pecado, intencionalmente, né? Não estou falando de um escorregão, de pecar e logo confessar e querer mudar de vida. Não, estou falando de uma pessoa que vive intencionalmente isso, tanto no namoro, quanto também fora, ou até mesmo no casamento. Paulo está dizendo aqui que está rejeitando a aliança de Deus, está rejeitando o próprio Deus, está rejeitando a comunhão com Ele. Isso é muito profundo, porque toda aliança, até de casamento e namoro, é uma aliança que envolve o próprio Deus. Se você não tiver no seu futuro namoro, ou no seu namoro hoje e no seu casamento, se você não tiver Deus como centro da aliança, ou centro do namoro, né, o centro do relacionamento, ou o centro da sua vida, a gente está perdido. É tudo ou nada. Ou a gente tem uma aliança com Ele, ou a gente rejeita Ele completamente. Ou a gente está rejeitando a comunhão com Ele. E se o namoro é um tempo da gente se preparar para a aliança do casamento, que a gente falou no segundo ponto, se o namoro é esse tempo da gente discernir em Deus quem é a pessoa que vai nos levar aos pés de Jesus, a gente precisa sim se preparar. Vamos responder então uma das perguntas que eu fiz no início, antes de entrar nos primeiros pontos. Qual que é o objetivo do namoro? A gente teria várias respostas para essa pergunta. Qual é o objetivo do namoro? Por que que você namora? Por que que você está com essa pessoa antes de casar? Presta atenção. Você está com essa pessoa, primeiro, para conhecer ela, para discernir, inclusive, no seu coração, se ela é a pessoa certa, mas principalmente, como a gente falou no primeiro ponto, para perceber em Deus se ela está te levando para mais perto de Jesus. Para perceber se essa pessoa tem o mesmo objetivo de vida final, não secundário, que a gente falou no segundo ponto, no primeiro ponto, né? Que é o quê? Agradar o coração de Deus. Conhecer Deus, não só ter sonhos naturais, não só sonhos, né, meramente terrenos, que também são importantes, mas como principal objetivo da vida, conhecer, amar Deus e buscar cada vez mais viver nesse lugar. A pessoa que você está namorando, você precisa encontrar isso nela. Você precisa buscar também ser um instrumento de Deus que leva mais essa pessoa aos pés de Jesus. Porque o casamento é exatamente isso.
A gente sempre ministra em casamento, a gente sempre faz essa mesma referência. O casamento é um lugar onde eu sou um instrumento de Deus, onde eu tenho o privilégio de levar a minha esposa e os meus filhos para mais perto de Jesus. A minha única missão é fazer da minha casa semelhante a Jesus. E esse é o objetivo da Raquel também, de me fazer mais parecido com Jesus. De fazer com que eu conheça mais a Ele, me levar para mais perto dEle. Esse é o objetivo do namoro cristão. Namoro cristão não é, mais uma vez, só para ver compatibilidade, ser feliz. Todas essas coisas que muitas vezes o mundo fica procurando, não é isso. No final, a pergunta certa é essa. Essa pessoa que você está interessado ou que você está namorando, ela realmente te leva para mais perto de Jesus? Porque o namoro, ele é esse momento de você se preparar para a aliança da sua vida. Por que a aliança da vida? Porque, é a aliança que você vai fazer entre você, a pessoa e o próprio Deus, para sempre. Até Ele voltar. Até a morte ou até Ele voltar. Vocês dois vão estar juntos para quê? Para glorificar juntos na missão. Para amar mais juntos na missão. Para buscar mais a Deus juntos nessa missão que é constituir uma família que vive e busca a face de Deus. Esse é o propósito da vida. Agradar a Deus. Eu me lembro pessoalmente, quando a gente estava prestes a namorar, né? Para quem não conhece um pouco da nossa história, eu e a Raquel, a gente se conhece desde pequenininho, assim. A gente tem foto 5, 4 anos de idade, assim, junto, né? A família dela se converteu através do ministério da minha avó, tal, tem todo um contexto legal. Mas a gente se conheceu e ela era amiga da minha irmã, mas ela saiu da igreja, ficou um tempo afastada, tal. Aí depois ela voltou. Mas eu lembro pessoalmente, eu como homem, uma das coisas que eu mais buscava, assim, que eu olhava, era exatamente isso. É isso, né? Será que a Raquel vai me levar para mais perto de Jesus? Não é o que eu sinto quando eu estou perto da Raquel. Eu me lembro a primeira vez que, sei que os casados, quem se lembram disso, a primeira vez que eu peguei na mão da Raquel, me deu um arrepio, assim. Me deu uma explosão de alegria, um laboratório de sentimentos, como eu falei no início. Me deu uma explosão de alegria, felicidade, uma paixão, uma coisa assim que eu não conseguia explicar. Aquela noite eu lembro, a gente começou a namorar no dia 9 de maio de 2009. 9 de maio de 2009. Ó, bastante tempo atrás, né? Tem gente aqui que nasceu nessa... Não, acho que não, né? Não para tanto, né? Pelo amor de Deus. Mas eu me lembro desse sentimento, eu me lembro os 6 primeiros meses que a gente passou junto, que foi muito especial, assim. Não, calma, eu vou melhorar, tá? Calma, eu vou explicar. A paixão na flor da pele, as emoções, assim, fazia tudo para ver a Raquel, né? Na época eu fazia um estágio, fazia engenharia à noite, e você fazia faculdade de manhã, né? Na Unifil, na Unopar. Às vezes a gente ia junto de ônibus para... eu pegava um ônibus com ela, mas a indústria que eu trabalhava era um pouco mais longe, então eu parava com ela, e daí eu andava uns 15 minutos para chegar no meu trabalho. E a gente... Mas uma das coisas que eu lembro, a gente fazia devocional no ônibus, a gente orando junto. Mas meu ponto não é nem esse. Meu ponto é o seguinte, era uma explosão de paixões. E depois de 6 meses, as coisas é natural, vão mudando. Mas você começa a admirar a pessoa por outras qualidades. Como eu falei antes, o amar a Jesus, o buscar Ele, o me levar para mais perto do Senhor. E foi uma jornada de um namoro lindo, onde eu vi isso de maneira muito clara. Depois nós casamos, veio os filhos, e eu vejo isso, é até hoje uma realidade. Em vários momentos que a gente passou de crises que nós passamos, não no nosso casamento especificamente, mas crises da vida mesmo, coisas que aconteceram no ministério, dificuldades, a gente estava junto. Sim, a gente teve momentos de discussão, briga, faz parte do casamento, mas é tão bom quando você tem uma pessoa que ama Jesus
e você admira. E você fala, nossa, essa pessoa, né, no caso a Raquel e honrando ela aqui, ela ama Jesus de verdade. Como é bom ter uma pessoa que não só sonha naturalmente falando. Tô cozinhando com essa blusa aqui, meu Deus do céu. Que não só sonha com você sonhos naturais, de conversar sobre filhos e família, quantos filhos a gente vai ter, qual vai ser o nome, várias coisas que você sonha, mas que realmente te leva aos pés de Jesus. Te leva. Isso é muito importante. Por isso, meu último ponto dessa mensagem é exatamente essa, né? O namoro é esse período de preparação. E a pergunta que você precisa buscar olhando para a pessoa é exatamente essa. Essa pessoa ama Jesus. Essa pessoa me ajuda a amar mais a Jesus. Nós estamos caminhando nesse mesmo lugar de intimidade. Não é só eu gosto dessa pessoa. Não, gostar é importante, admirar é importante, achar a pessoa bonita é importante, mas não faça de todos esses pontos, né, o fundamento do seu relacionamento, mas sim, será que eu consigo, eu vou viver, eu vou glorificar Jesus ao lado dessa pessoa durante toda a minha vida? Se esse for um fundamento, Cristo vai ser o centro do seu namoro e depois vai ser o centro do seu casamento. E daí entra um alerta, voltando para o tema da última palavra. Você precisa buscar agradar a Deus antes de namorar. Agradar a Deus deve ser uma missão no namoro, no casamento, mas antes do casamento e do namoro também, né? Esse precisa ser o alvo das nossas vidas. O namoro saudável é aquele onde duas pessoas estão aprendendo a colocar a Jesus no centro para que a aliança possa, no futuro, acontecer. Amém. Eu queria orar. Eu queria já finalizar. Eu queria pedir para a Thay cantar uma canção. Quero convidar você a ficar de pé. Não vai ter apelo hoje, eu não vou fazer uma... Ó, quem quer namorar, vem aqui na frente, vamos... Quer que eu faça isso? A gente pode fazer também, tô brincando. Mas eu queria, de verdade, o alvo, o ponto central desse texto, qual que é? Qual que é o ponto central desse texto? Agradar a Deus. Prosseguir em agradar e conhecer o coração de Deus. Essa é a missão das nossas vidas. E a gente vai orar por isso. Em qualquer momento que você está, seja solteiro, namorando ou casado, esse é o alvo das nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós existimos, esse é o propósito da nossa existência. E a gente precisa ir para esse lugar. E talvez você não está nesse lugar. Talvez o seu namoro não está nesse lugar porque você também não está. Talvez esse é o momento de Deus deixar Deus falar com você mesmo. Talvez Deus está te atraindo, te lembrando, talvez, que esse é o propósito. É por isso que a vida existe, né? Acontece. Eu queria que a gente orasse por esse ponto específico. Vamos agradar, vamos conhecer, vamos buscar para que no namoro, no casamento, depois com filhos, esse é o alvo das nossas vidas. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Pai vai nos liderar em mais uma canção, depois a gente vai fazer uma oração.